Quero te parabenizar porque essa segunda-feira você está aqui nessa live, não somente nessa live, mas para aprender algo precioso, algo poderoso que vai impactar a sua vida, que vai dar um direcionamento para a sua vida, fazer você andar para o lugar certo, né, para a direção certa. Então hoje justamente eu vou falar sobre identidade, desbloqueando a sua identidade, né, descobrindo quem você é em Deus, porque isso tem uma total importância nas nossas vidas. Então, não percam, eu vou compartilhar alguns pontos interessantíssimos aqui, vou compartilhar 3 pontos super interessantes para você aqui com você. E você não foi criado para ser uma cópia, mas para você viver como uma obra-prima de Deus. Esse é o que eu quero começar falando nessa manhã, e muitas pessoas estão vivendo fora da sua identidade, né? Estão vivendo verdadeiramente fora da sua identidade ou vivendo fora da sua identidade verdadeira e por isso não conseguem prosperar. Por quê? Porque não estão cumprindo o que deveriam estar cumprindo, não estão fazendo o que deveriam estar fazendo, então não estão exatamente sendo quem são, porque estão fora da sua identidade. Então hoje você vai entender quem você realmente é em Deus e por que isso muda tudo na sua vida. Quero compartilhar isso aqui com você. Tá legal? Então não perca esses 3 pontos, todos esses pontos aqui, na realidade, que eu estou compartilhando aqui. Então, como é que você... primeiramente, para que serve identidade? Identidade é um ponto de partida, mas ela é um ponto de com direção. O seu propósito é o seu destino final, aonde você quer chegar, aonde você vai chegar. Mas a identidade, ela fala muito aonde você está, quem você é, da onde você está saindo. Mas não simplesmente, você sai para qualquer lado. Não. Quando você descobre a sua real identidade, você já sai do ponto correto, já na direção correta. Então, o diagnóstico da identidade roubada. Aqui eu quero fazer uma pergunta aqui, chave para você, que é o quê? Quem te convenceu do que você era menos do que foi criado para ser? Quem te convenceu disso? A crise de identidade é a raiz de toda a confusão emocional, baixa autoestima e estagnação. Então, muitos vivem baseados em rótulos humanos, certo? Em traumas, rejeições, falhas e uma série de coisas, comparações, muitas coisas que podem acabar rotulando não somente a nossa vida, mas também outras pessoas que estão ao redor de nós, aqui ao redor de nossas vidas. Então, a comparação, traumas, falhas, rejeições, tudo isso aí são rótulos que são criados, são formados muitas vezes em nossas vidas ou através de nossas vidas. Então, antes que eu te formasse, quero compartilhar esse versículo aqui, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, ou seja, da barriga, né, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Isso aqui está escrito em Jeremias 1,5. E um exemplo prático do que eu estou falando aqui hoje, eu quero trazer para você, é o seguinte: pessoas que se perderam, né, se perderam entre aspas assim, tentando agradar os outros, vivendo uma identidade que não é a sua. Isso é algo que acontece muito em nossas vidas, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas elas acabam tentando agradar, tentando fazer os outros serem felizes e acabam fugindo da sua identidade e vivendo coisas que elas não foram criadas para ser, não deveriam estar necessariamente fazendo. Não que é ruim você fazer os outros se sentir bem, mas talvez isso seja uma maquiagem, né, uma cobertura ali artificial sobre a sua real identidade. E você acaba não mostrando, não vivendo a sua real identidade para fazer algo que não tem nada a ver. Um exemplo, às vezes um bolo de chocolate com uma cobertura ali de chantilly totalmente branca. Então você olha de fora e você fala, uau, isso aqui é um bolo talvez de creme, talvez de 4 leites, de alguma coisa nesse sentido. Mas a hora que você corta, fala, opa, era chocolate, né? De fora não dava para ver. Então, quando você não gasta, e esse é só um pequeno exemplo, o seu tempo tentando agradar os outros,
né? A gente deve fazer os outros felizes, principalmente quem está em primeiro contato conosco, mas não simplesmente ficar agradando todo mundo, porque senão a gente vai viver uma identidade que não é a nossa, uma identidade que não é a sua identidade. Então é o seguinte, olha só, Deus ela é a única fonte, Deus ele é a única fonte confiável para revelar quem você é de verdade. Então, eu quero separar alguns pontos bíblicos aqui, compartilhar aqui esses 4 pontos bíblicos com você aqui, sobre justamente a nossa fonte, né? A nossa fonte confiável. Então é o seguinte, você é filho, você não é escravo, aqui está a referência em Gálatas 4:7. Você foi criado, segundo ponto, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:27. E você é mais do que vencedor, Romanos 8:37. E quarto e último ponto aqui, para a gente dar continuidade, você foi escolhido e chamado, né? Aqui está 1 Pedro 2:9. E falando em chamado, eu quero fazer uma chamada para você. Quero que você me fale aqui, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está falando, de onde você está falando, de qual cidade você está ouvindo. Quem está falando aqui sou eu, mas que cidade você está assistindo, né? Deixa aqui no comentário, eu quero fazer essa chamada aqui, já que a gente está falando que você foi escolhido e chamado. Me diz aí da cidade que você está falando. Então, quero compartilhar aqui um exercício para você, um exercício de ativação para o seu ponto de partida, que é o quê? A sua identidade. Então, um grande, né, como a gente acabou de falar, nós somos imagem e semelhança de Deus também. Entre os 4 pontos aqui é o seguinte, um exercício de ativação. Declare em voz alta, eu sou filho de Deus, chamado, capacitado e enviado, eu não aceito menos do que eu fui criado para ser. Se você fizer essa declaração diariamente, você fizer essa declaração regularmente, por quê? Porque Deus ele criou tudo como? Através da palavra. E como eu acabei de falar aqui, em Gênesis 1:27, nós somos criados à imagem e semelhança, ou seja, nós não só somos parecidos, digamos, fisicamente com Deus, mas nós somos semelhantes a Ele, ou seja, a gente faz o que Ele faz em proporções menores, mas nós somos semelhantes a Ele. Então, uma das nossas missões é fazer. E a declaração, Deus criou tudo através da sua voz, e eu desafio você, não só desafio, eu encorajo a você a fazer esse exercício de ativação e declarar em alta voz, em voz alta, é o quê? Eu sou filho de Deus, chamado e capacitado e enviado, né? Eu não aceito menos do que eu fui criado para ser. Quando você entende o que você foi criado para ser, sem dúvida nenhuma você começa a cumprir o seu propósito, mas antes de cumprir o seu propósito, você precisa entender a sua identidade. Ninguém cumpre o seu propósito sem saber quem é. Por quê? Porque se você não sabe quem é, como você vai saber qual é o seu propósito? Então, quando você sabe quem é verdadeiramente, você pode saber seu nome, beleza? Mas tem algumas coisas mais profundas, de quem você é filho, o que você foi criado para fazer, quais são os pontos aqui na sua vida. Então, eu quero alinhar aqui o seu propósito agora, fazendo uma transição. Agora que você sabe já quem você é, e você precisa saber o porquê você está aqui. Então, a identidade, ela libera o quê? A direção. A identidade libera a direção para você sair. Para você sair, mas sair, não simplesmente sair na direção certa. Então, o propósito sem identidade, que é o que eu estava falando aqui, o propósito sem identidade é um ativismo vazio, ou seja, ele é vazio. Você vai fazer algo, você vai estar ativamente fazendo algo, mas você vai estar vazio. Então, você precisa saber qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Não, qual é a sua identidade? Porque você, sabendo a sua identidade, você naturalmente vai estar alinhado, já vai estar alinhando o seu propósito, porque ele é como uma linha de ângulo, né? Ontem eu estava jogando bilhar com a minha esposa e ela jogou poucas vezes na vida dela, então ela não estava acertando bem a direção. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu taco em cima da bola onde ela ia bater, e eu fiz uma espécie de mira, assim, eu alinhei, eu falei, alinha o seu taco nessa direção aqui, você vai conseguir acertar. Então, a sua identidade, ela como um alinhamento, como um ângulo, tem 2 pontos.
naturalmente, quando você estica a linha para fazer o ângulo, ele já vai ter 2 pontos, né? O primeiro e o segundo aqui, a ponta da linha. Então, a identidade ela é isso, você alinha, mas você já tem 2 pontos, ou seja, você já tem a direção, você sabe quem é e sabe para onde está indo. Então, quando você conecta, você se conecta com a visão de Deus para a sua vida, tudo muda. Tudo muda completamente. Por quê? Porque você não simplesmente sabe para onde você está indo, mas você sabe o que você precisa fazer. Então, aqui um versículo, Efésios 2:10, eu quero dizer o seguinte: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10, esse é um versículo que diz que também nós somos feitos à imagem e semelhança dele, ou seja, nós fomos feitos à imagem de Cristo, né? A imagem de Deus, a imagem de Cristo. Então eu quero compartilhar aqui uma aplicação prática para você, e que é o quê? Escreva 3 dons ou talentos que você tem, ou os 2, se você sabe que você tem um dom, se você sabe que você tem um talento. Isso vai fazer total diferença para o quê? Para você identificar também o seu propósito. Você já sabe a sua identidade, mas sabendo a sua identidade, como eu te falei, ela é uma saída, uma direção, mas uma direção alinhada ao seu propósito. Então, quando você sabe o seu propósito, tudo fica mais fácil. Então, escreva 3 dons, 3 talentos que você tem, e é bom pôr por escrito, porque Abacuque 2:2 ele fala justamente isso, que a gente deve escrever a visão e vê-la, né, regularmente, vê-la mesmo que estiver passando, e ela certamente acontecerá. Então, os seus dons, eles estão altamente ligados ao seu propósito. Os seus dons estão altamente ligados ao seu propósito. Dons, talentos estão conectados ao seu propósito. Assim, da mesma forma, com dificuldades muito grandes que você passou e rompeu, passou e venceu. Às vezes você não queria ter passado por aquelas dificuldades, mas você passou e venceu elas, você rompeu isso aí. Essas dificuldades alinhadas aos seus talentos, aos seus dons, você vai ter praticamente uma receita de qual é o seu propósito de vida, e com a sua identidade você alinha de vez isso aí e você pode iniciar sem medo, prosseguir e avante, que tudo vai cooperar para o seu bem, sem dúvida nenhuma, certo? Então, como eu posso usar isso para servir, para impactar? Essa é uma pergunta-chave para você usar os seus talentos, para você usar os seus dons e aquela experiência, porque aquela dor que você teve, aquele problema que você teve e você resolveu, ele te trouxe uma grande experiência, que como você já resolveu, você já sabe como é que faz, mas algumas pessoas que estão passando por isso ainda não sabem. Então, essa experiência que você tem, você pode ajudar muitas pessoas a resolverem, a alinhar as suas vidas. Então, como você pode usar isso para servir e impactar as pessoas, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, está alinhado. Então, olha só, essa aqui é a turma da 557, de segunda a sexta, eu estou aqui às 5h57, trazendo esses temas, e eu quero encerrar aqui falando sobre o quê? Identidade destravada. Eu vou falar como uma sequência aqui: identidade destravada, propósito ativado, vida alinhada. Então, se você destrava a sua identidade, você ativa o seu propósito e você alinha a sua vida. Esses 3 pontos, e eu quero deixar um desafio para você aqui. Escreva uma carta para você mesmo. Faça isso, eu já fiz isso algumas vezes, já muitas vezes até, né? Então escreva uma carta para você mesmo, afirmando a sua identidade em Deus. E leia ela todos os dias, durante a semana, durante uma semana, 2, 3, quantas forem necessário, até você fixar isso dentro de você. Sem dúvida nenhuma. Então, você nasceu para marcar esta geração com a sua identidade divina. Pega essa frase aqui e eu quero encorajar você para estar aqui amanhã às 5h57. Eu trarei o tema o quê? Cura interna, vencendo feridas emocionais que te paralisam. Agora que você já sabe quem é hora de curar o que te impede de avançar, certo? Amanhã vamos romper com os traumas, vamos romper com as dores do passado. Então não perca a live de amanhã, não perca a turma das 5h57, né? Se você quiser, você pode